Por isso eu queria ler com vocês, para a gente concluir essa reflexão essa manhã, o que está lá em Mateus, no capítulo 6. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Será que tem jeito, mano? Onde é que Jesus está com a cabeça, irmão? Será que tem jeito? Tem jeito, mano. Não, fala a verdade. Tem jeito. Tem, mano. Se Jesus está falando, tem jeito. A gente roda para tudo quanto é lugar, César. Eu percebo o seguinte: a gente vai relativizando o evangelho. A gente vai começando a achar que o evangelho não é a verdade, assim, não é para ser levado à risca. Que a cruz faz sofrer, mas não mata. Então tem gente que a cruz de Cristo, aí ela machuca um pouquinho, mas não mata. Não, mas a cruz, se não for para me matar, não é a cruz. É o canivete do Satanás, mas não é a cruz de Cristo. Porque o Satanás enfia um canivete em você, pica você inteirinho, você pode sangrar até, sim, esgotar. Mas o canivete do Satanás não vai te matar. Que mata para valer mesmo e que faz assim a nossa alma se render é a cruz de Cristo. Entendeu, irmão? Então você anda achando aí que é só um negocinho assim, um sofrimentozinho. Não, mano. O evangelho é para nos libertar de nós mesmos. A cruz tem o poder e a autoridade de nos matar. E é aí que está a nossa salvação. É na nossa morte. É na nossa renúncia. Por isso que é possível. Quando a cruz de Cristo opera em mim, é possível viver uma vida sem o quê? Ansiedade. Porque eu passo a perceber a vida numa outra perspectiva. Porque agora não é a vida que eu quero salvar, é a vida que eu tenho para oferecer. Então eu não tenho ansiedade quanto ao dia de amanhã, porque eu não estou preocupado em salvar minha vida amanhã. Eu estou ocupado em oferecê-la hoje. Então eu quero entregar minha vida toda hoje e não salvá-la amanhã. Glória a Deus, amor. Então é possível viver sem ansiedade. É possível viver angustiado, mas não ansioso. Oferecer sua vida vai fazer que você sofrer angústias, mas suas angústias não se transformarão em quê? Em ansiedade. Jesus foi profundamente angustiado, mas não ficou ansioso. E não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não valeis mais vós do que as aves? Amado, eu quero te falar uma coisa. Tem muito passarinho vivendo melhor do que nós. Tem cachorro. Amado, se a vida é acertar na religião, o seu cachorro acertou antes de você. Porque a religião que ele escolheu funciona melhor do que a tua. Porque como religião, ele vai lá, abana o rabo um pouquinho, dá uns latidinhos, e você enche ele até com comida importada, mano. O seu cachorro não tem que preocupar com o que ele vai comer amanhã. Você fica preocupado, veterinário, não sei o quê. Ele acertou na religião. Verdade, velho. Essa é a vida que você está procurando. Essa é a vida que muita gente está procurando. Porque não vai ter que trabalhar a consciência, vai ter que só desfrutar o benefício. Então, Deus está falando assim para nós: você vale mais que um cachorro, que um passarinho, que uma planta. Não, esse dia eu tive que conversar com o irmão. Rapaz, o jeito que esse irmão está tratando a mulher dele e os filhos, eu conheço ele. Eu conheço. Frequento a casa dele. Eu entro na casa dele, você não tem noção. É o jardim mais bem cuidado que eu conheço. E eu sou um cara que tem toca, mas eu tenho toca. Eu vou chegando no lugar, já vou vendo assim mais ou menos o que está desalinhado, fora do lugar. E aí, eu entro no jardim da casa, eu já procurei, eu já fiquei hospedado lá várias vezes, e eu fico andando sem ele perceber, eu fico tentando achar um defeito, não acho. O cachorro da casa desse cara, meu Deus do céu.
brincadeira. É quase Albert Einstein, o tratamento que o cachorro dele recebe, sem exagero nenhum. Aí vou conversar com ele, eles estão passando um perrengue familiar, ele, a mulher, os filhos, vou conversar com ele e falo assim, você também tem que me entender que eu sou uma pessoa muito ocupada, tem muita coisa para fazer, e os compromissos da vida não estão me permitindo ter tempo para assim, para tratar dessa questão como eu deveria. Eu falei assim, você arruma tempo para seus cachorros e para suas plantas? Por que suas plantas não estão maltratadas? Por que seus cachorros não estão tão maltratados igual a sua família? Se eu fosse um cachorro seu, eu estava recebendo um tratamento melhor do que eu estou? Se a sua mulher fosse uma cachorra no seu canil, ela estava sendo melhor tratada e estava recebendo mais do seu tempo. Então não vem com essa conversa de não ter tempo, não. Amém, amados? Pelo amor de Deus, tem samambaia aí que está sendo melhor tratada do que esposa, do que marido. Brincadeira. Você sabia que já tem alguns condomínios hoje que não tem mais brinquedoteca? Mas tem petiteca? Sabia? Não, é verdade, não estou exagerando não. Os condomínios hoje estão sendo lançados com um departamento lá com uma estrutura para os pets. E não criança, porque a demanda da estrutura para o pet está superando a demanda da estrutura para as crianças. Lógico. A religião é muito melhor. Então, ele está falando, presta atenção, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem é? Por mais que você esteja ansioso, quem pode acrescentar alguns centímetros, alguma dimensão à sua existência? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Ou com que nos vestiremos? Porque os incrédulos, os gentios, é que se ocupam dessas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas elas. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis quanto ao dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu próprio dia, basta a cada dia o seu próprio mal. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração. Nós temos uma tendência natural de tratar tudo aquilo que a gente ouve, nossa mente está corrompida. Então, quando o homem se separou de Deus, ele deixou de perceber as coisas espiritualmente. Então, ele percebe as coisas religiosamente. Então, ele percebe pelo rito, pelo comportamento, e não pela natureza. Então, quando o homem se separou de Deus, foi quebrado dentro de nós a nossa noção de identidade, de natureza. Porque nós fomos feitos para ser uma imagem conforme uma semelhança. Quando houve uma ruptura relacional, nós perdemos a noção de semelhança, ficamos só com a imagem. Então nós ficamos só com o aparente, com o comportamental, com o visível, com o tangível, com o palpável. Então toda vez que a gente está lendo a Bíblia, inclusive, a nossa tendência é de imediatamente pegar a Bíblia e aplicar isso de uma forma comportamental, achando que Deus está pautando o comportamento, e que se eu pautar meu comportamento, eu vou alcançar o resultado desejado. Então é muito natural eu ler esse texto e falar assim, buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então eu penso isso numa cadeia hierárquica, tempo e espaço. Eu penso então que buscar primeiro é um antes para garantir um depois. Então eu vou fazer antes aquilo que é o religioso, vou pagar para Deus a conta, porque eu vou garantir o depois. E não é isso, isso não é uma cadeia hierárquica, isso não é um comportamento visando um resultado. Porque se eu pensar assim, então o que eu tenho que fazer primeiro para chegar nas coisas que eu quero? Então aí, eu não estou percebendo, mas eu estou me comportando de uma determinada maneira, onde o meu principal é o resultado, não é o processo. Então eu já inverti a coisa.
Porque eu estou pensando que eu estou fazendo primeiro o reino, mas eu estou de olho nas coisas que aquilo vai produzir para mim. Então, quando ele está falando buscar primeiro o reino de Deus, ele não está falando da ordem, ele está falando da natureza, ele está falando da essência. Então, eu tenho que entender que é o processo. E aí, quando ele está falando buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, é porque isso for a parte essencial, principal, primária. Se isso for o primário, se isso for a semente, se a semente de tudo aquilo que eu faço é o reino de Deus e a sua justiça, então as coisas vão se processar segundo essa natureza. Então esse acrescentar é a forma como as coisas vão se desenvolver e vão dando materialidade àquilo que era a essência invisível estabelecida. Então não é um primeiro no sentido antes e um depois resultado. É um primeiro no sentido essência. Qual é a essência de tudo aquilo que você faz? Então não é qual é a eficiência, é qual é a essência. Não é que eu estou fazendo a coisa certa ou errada, objetivando um fim proveitoso. Não. A essência de tudo aquilo que eu fizer tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. Porque se a essência do que eu estou fazendo não foi isso, eu posso acumular coisas que são resultados positivos, mas elas não são desdobramento natural daquilo que eu sou. Então elas são insustentáveis. Por isso a palavra de Deus diz: quem ouve a minha palavra, crê e a pratica, está fundamentando na rocha. Haja o que houver, aquilo que foi acrescentado na sua vida será sustentado. Mas se essa não for sua essência, não interessa o resultado que você alcance, ele não será sustentável. Porque é de outra natureza. Então não adianta eu fazer a coisa certa se a natureza não é boa. Então eu estou fazendo uma coisa certa e insustentável, porque não é essa a natureza. Qual é a natureza do que você faz, amados? E às vezes eu estou buscando uma forma, um modo operante. Eu não estou preocupado em definir a natureza de quem eu sou e que determina aquilo que eu faço. Então o que é determinante naquilo que eu faço é a natureza que eu carrego. Então tudo que eu faço tem que ser o desdobramento, a evolução natural de quem eu sou. Os valores que eu acredito como identidade, como princípio, como essência da minha vida, independente do resultado aparente que eu estou obtendo. Então não adianta eu fazer uma coisa se aquilo que eu estou fazendo, a minha primeira preocupação imediata é o resultado que eu vou obter. Amém, amados? Então busque primariamente, busque prioritariamente, busque essencialmente, busque fundamentalmente. Então se a sua vida, se a sua verdade, se a sua prática, se a sua rotina, se a sua escala de valores, se o seu comportamento não está fundado, se não está gerado em, se não foi concebido em, se não é uma evolução, um desenvolvimento, uma manifestação daquilo que é a vontade eterna de Deus e a justiça de Deus para com os homens, então nós estamos gastando nosso tempo, porque você vai ter resultados positivos que não serão o quê? Sustentáveis. E sabe qual vai ser o primeiro sintoma de que você não está acertando na decisão? A ansiedade. Porque da onde vem a ansiedade? Da falta de sustentabilidade. Então a ansiedade, ela não aumenta com a miséria. A ansiedade aumenta com a riqueza. Então, você não fica ansioso porque as coisas estão dando errado. Você fica mais ansioso quando as coisas estão dando certo. Porque elas vão dando certo, vão dando certo, vão dando certo. Você vai acumulando um resultado positivo, mas você percebe que aquilo é insustentável. E que você tem que aumentar a sua carga de investimento. E você tem que aumentar a sua carga de investimento para manter aquilo no seu braço. Porque aquilo não tem a essência da verdade. Foi só uma forma hierárquica, foi só uma forma sistemática que você estabeleceu para alcançar o fim pretendido. E a hora que você alcança o fim pretendido, o seu medo não diminui. Quando você finalmente alcançar seu fim pretendido, o seu medo aumentou. E muito provavelmente, se você for uma pessoa de muito sucesso e tentar transferir o seu sucesso para os seus filhos, eles vão ter mais medo que você.
Porque se um cara tiver juízo, ele não quer dar uma coisa de sucesso. Só se o cara for muito interesseiro. Se o cara for ganancioso, ele quer dar uma coisa de sucesso, porque se ele vai consumir aquilo, e se aquilo lascar, ele está pouco se lixando. Mas um cara consciente e responsável, ele não quer dar uma coisa de sucesso, porque se aquilo se der errado, a culpa é de quem? Agora você está entendendo por que muitos filhos de homens de sucesso estão desistindo da vida prematuramente. Porque tem um mínimo de sensibilidade. E não estão se sentindo preparados para lidar com as expectativas de quem foi ganancioso para fazer tudo aquilo e entregar para ele uma coisa pronta, mas insustentável. Então, para a casa não cair em cima da cabeça dele, ele sai da casa, ele sai da vida. Estamos entendendo isso ou não, irmãos? Então, buscar em primeiro lugar o reino é definir: a minha vida está em harmonia com o eterno? Eu estou vivendo para coisas eternas ou estou vivendo para coisas passageiras? O meu maior investimento está no desenvolvimento daquilo que é permanente, ou o meu maior investimento está naquilo que é passageiro? Então, busque o reino de Deus. Amém, amado? Busque o eterno. Busque aquilo que Deus definiu na eternidade. Deixe como legado da sua família, legado para a sociedade, o eterno. Mas não deixe o passageiro. Não deixe o temporal. Então busque o reino de Deus. Que a coisa principal, que a coisa mais essencial, mais primordial da sua vida, mais primária, que o motivo das suas ações seja a eternidade. E em segundo lugar ele diz o quê? Que o seu motivo também seja justiça. Ou seja, aquilo que você está buscando, aquilo que você tem como prioridade, como projeto de vida, tem compromisso com o eterno e tem compromisso com a comunidade? É uma coisa que interessa a alguém mais? Ou é algo que interessa só a você? Você anda sacrificando a sua família toda para alcançar um objetivo individual? Ou você está sacrificando os seus objetivos individuais para benefício da comunidade? Então o que anda acontecendo com você? Sua família está sacrificada aos seus ideais? Ou você está disposto a sacrificar alguns dos seus ideais em favor da família e da comunidade? A família está sacrificada porque você não tem tempo? Ou você sacrifica tempo para a família ser beneficiada? Então, amados, que a semente de tudo aquilo que eu faço seja o reino de Deus e a sua justiça. Porque se essa não for a semente, eu vou desenvolver uma estrutura que tem uma forma, tem uma ordem, mas não tem natureza, não tem identidade, não tem vida, só tem ocupação. E aí eu vou passar o resto da vida me ocupando daquilo que não tem sustentação. Mas se eu investir em algo sustentável, porque aquilo tem identidade, tem natureza, tem caráter, tem essência, não preocupa não, amado. Todas as coisas próprias, a estrutura necessária, os recursos, vão acontecer naturalmente como coisa própria daquela natureza. Glória a Deus, amado. A roupa que precisar ser vestida vai estar lá. A comida que precisar ser comida vai estar lá. Estão me entendendo isso ou não, amado? Todos os recursos necessários. Deus é o jardineiro, amém? Meu pai é o agricultor. Ora, então se uma árvore está crescendo de acordo com a sua natureza e está dando os frutos próprios da sua natureza, Deus vai sacrificar essa árvore? Ele vai cortar a água dessa árvore? Ele vai meter uma serra no pé dessa árvore? Não, mano, se a coisa está funcionando, o que Deus vai fazer? O que você acha que a eternidade vai fazer? Vai cooperar com o desenvolvimento disso. Então você não tem que ficar preocupado não, mano. Eu não tenho que ficar preocupado com o meu amanhã. Eu tenho que ficar meio preocupado com a coerência entre aquilo que eu estou fazendo e a essência daquilo que eu fui chamado para ser. Porque se estiver harmonizado, se eu estiver em harmonia com a minha eternidade, e dentro da minha harmonia com a eternidade, eu estiver em harmonia com a comunidade, amados, quem tem que cuidar para que a minha vida funcione?
Então, se é de carro que eu vou precisar, o que vai estar me esperando lá? Se é de roupa que eu vou precisar, o que vai estar me esperando lá? Se é comida que eu estou precisando, o que vai estar me esperando lá? Mano? E eu vou ter autoridade para fazer aquilo funcionar. Apresentar um problema para Jesus. Tem 5.000 pessoas aqui precisando de ser alimentadas. Jesus fala, bem que vocês podiam resolver esse problema. Ah, mas nós não temos como. Tem um menino aqui, traz lá. O que você tem aí, menino? 5 pães e 2 peixes. Dá aqui. Pronto, resolveu. Multiplicou para todo mundo. Então a comida estava onde, mano? A comida estava onde, mano? Estava lá. Resolveu o problema de quanta, mano? De todos. Porque Jesus estava fazendo o quê, mano? O papel dele. Vivendo de acordo com aquilo que era a vocação dele. Estava lá. Mano. Ele não tinha que ficar ansioso de saber se ia ter comida para 5.000. Glória a Deus, amor. Em nome de Jesus. Às vezes você está pensando que está querendo ser muito grande e, na verdade, nós estamos ficando muito pequeno diante de tudo aquilo que a gente de fato poderia ser. Porque nós estamos ficando do tamanho que a nossa imaginação concebe, mas não estamos ficando do tamanho que a vontade de Deus pode nos tornar. Então, em nome de Cristo Jesus, não ande ansioso, mas busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Vai para casa hoje e avalia. Deus, me ajuda. Eu quero estar em paz, sabendo que aquilo que eu estou fazendo, as decisões que eu estou tomando, as escolhas que eu estou fazendo, elas estão harmonizadas com o eterno. Que eu não estou gastando meu tempo, não estou gastando minha vida naquilo que é passageiro. Eu estou investindo minha vida naquilo que é o eterno, na sua vontade. E mais, tudo aquilo que eu estou fazendo tem um desdobramento na comunidade, tem um desdobramento na vida de alguém mais. Eu não estou aqui para realimentar minha solidão, minha ganância, minha cobiça, minha vaidade e minha carência. Então, em nome de Cristo Jesus, não faça nada para tentar resolver sua carência. Para se sentir uma pessoa mais segura, porque finalmente você alcançou o que você pretendia. Porque se você anda trabalhando para isso, você não vai ficar mais seguro. No fim, você vai ficar mais ansioso. Porque você não terá resolvido sua carência e terá gastado o seu tempo ocupado naquilo que de fato não era a sua vocação. Você não entendeu a sua vocação naquilo que você está fazendo. E às vezes não é que você vai mudar o que você está fazendo. Às vezes você vai entender melhor o propósito daquilo que você está fazendo. A maioria das pessoas que estão aqui, elas não estão precisando mudar o que estão fazendo. Você não está precisando, às vezes, mudar de profissão, mudar de atividade. Não é de mudança que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de transformação no entendimento. Se você entender melhor o propósito daquilo que você está fazendo agora, pode deixar que as mudanças Deus vai promover na sua vida. E se não é isso que você tinha que estar fazendo, Ele vai te levar para aquilo que você está fazendo. Mas a primeira coisa que você precisa entender é o propósito daquilo em que você está inserido agora. E ter compromisso com o eterno naquilo que você está fazendo, e ter compromisso com a comunidade naquilo que você está fazendo. Fazendo assim, todas as coisas serão acrescentadas. E todas as coisas envolvem, inclusive, uma melhor compreensão daquilo que você deve fazer. Tudo que você precisar, Deus vai te dar. Você vai compreender melhor, você vai saber melhor, você vai ter ferramentas melhores, você vai ter condições melhores, e você vai ter, inclusive, pessoas que entendem melhor o que você está fazendo e vão cooperar com você, e você com elas. Amém? Esse é o propósito de Deus. Deus nos enviou para a gente viver uma vida bagunçada. Deus nos enviou para ter aqui uma vida ordenada no meio de uma bagunça. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus.